Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio IR Podcast. Como vocês bem sabem, quinzenalmente nós temos episódio novo aqui neste canal IR Fitness. Se vocês não são inscritos, aproveitem este momento para se inscrever, deixem um like ao longo desta conversa, não agora, não vamos pedir para colocar o like agora. Deixa ao longo desta conversa que eu tenho a máxima certeza que vocês vão gostar, porque como sempre nós temos convidados super especiais. Se não me conhece, eu sou o Proof, sou o host aqui do IR Podcast, o primeiro e maior podcast fitness nacional. Viva, bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Prof. É um prazer enorme ter-te aqui, Thank you. diretamente da Beira, para o estúdio do IR Podcast. Nélio Reman, apresenta-te lá ao pessoal. Muito obrigado. Nélio Reman, eu sou nutricionista, fisiculturista, personal trainer e estamos juntos neste mundo de transformar o corpo e a saúde das pessoas. Boa, gostei dessa introdução, muito forte, né? Nélio Reman, para além de seres nutricionista, seres fisiculturista, transformares a vida das pessoas, tens mais alguma paixão na vida? Sim, a publicidade. Ok. Eu tenho uma agência de publicidade e isso desde cedo Ok. fascinou-me como é possível nós encantarmos alguém de formas diretas ou indiretas, como é possível transmitirmos uma informação sem usar palavras. Então este mundo que corre às vezes por detrás dos nossos olhos, do nosso dia a dia, sempre chamou a minha atenção. Boa, boa. Então tentei sempre linkar isto ao meu trabalho. Ok. E há quanto tempo é que trabalhas com nutrição? Nutrição, mais ou menos 5 anos. 5 anos? Sim. Boa. Mais ou Onde é menos que nasceu 5. essa paixão pela nutrição? Essa paixão nasceu quando ainda éramos muito menores. Ok. Eu fiz natação durante quase 15 anos Ok. na Jusina. Ao sair da Jusina, nós passávamos pelo ginásio. E já víamos aqueles rapazes com aqueles corpos, aqueles braços gigantes e tal. E sempre ficámos curiosos. Tipo, mas como é possível ter um corpo assim, transformado em pouco tempo, etc. Então aquilo foi começando a desenvolver esta curiosidade e fomos crescendo até chegar ao momento em que começamos a receber mesada. Aí já juntamos um dinheirinho, já para poder fazer a primeira inscrição no ginásio. E pronto, a partir dali começou essa jornada. Ok, boa. E, mais ou menos, lembras-te mais ou menos de que idade Sim, é que tu entraste pela primeira vez no 18, ginásio a fazer musculação? Foi nos 18 anos, Ok. mais ou menos por ali. Eu e mais um primo decidimos aventurar e começamos isso. E depois, olha, ao entrar no ginásio tu já encontras aquele mundo estranho e as pessoas começam a te ensinar um monte de coisas, não sabes o que é certo, o que é errado. E quando começas a questionar o volume corporal das pessoas, já começa a entrar o mundo de suplementação e vitaminas. Então eu ficava muito curioso, como é que isto acontece? Primeiro, como é que o nosso músculo chega neste tamanho? Quando nós treinamos, o que é que acontece lá dentro? Para depois ficar com este tamanho. Ok, temos que tomar vitamina e suplementos, mas tudo bem. Isto quando entra no nosso organismo, como age? Quais são os caminhos que corre? De que forma acontecem as coisas científicas lá dentro? Até ver estes resultados. Muita curiosidade. Sim. E aí fui mergulhando a fundo. Boa. Então encontraste na musculação também uma grande paixão. Sim. Principalmente pelo foco, a determinação. Eu digo que praticamente não existe ninguém que consegue desenvolver um foco e determinação tão grande como da musculação e automaticamente isto não linka com a área financeira ou de estudo da pessoa. Isto está tudo linkado. A pessoa tem alta performance num desporto, e eu até vou ser mais abrangente, no desporto em si. Automaticamente a pessoa tem alta performance na escola, automaticamente no trabalho. E é como se fosse um combo de sucesso. De forma provocativa, é mais fácil construir um shape ou ser milionário?
É mais fácil ser milionário. Por quê? Na tua ideia. Com todo o dinheiro do mundo, não compras um corpo sarado. Yeah. Embora a tecnologia esteja muito desenvolvida, Brasil, Turquia, etc., já coloca as coisinhas aí no corpo, mas não chega a ser aquele shape lindo, bonito, natural, que é esculpido, construído com muito esforço e sacrifício. Não interessa se entra suplementação, vou até mais longe, não interessa se entra hormônios, se não investires com dedicação, bloco por bloco, não sai. Não sai. Ok. Gostei dessa abordagem. Então, se nós pegássemos uma grande parte das pessoas que incansavelmente têm investido muito esforço dentro dos ginásios para construírem corpos esbélitos, se carregássemos ou se levássemos esse mesmo esforço para construir uma carreira financeira de sucesso, era possível? Eu acredito que sim, seria possível, mas infelizmente a maior parte das pessoas não vai para o ginásio por motivos estéticos. Ok. Por isso é que foquei-me mais naquilo que é o cotidiano, o lifestyle das pessoas no geral. Eu sou fisiculturista, poderia mergulhar para o campo dos atletas, mas 80% ou 90% das pessoas está mais focada no emagrecimento. Ok. E dessas 80%, 90% das pessoas, a maior parte delas tem problemas de tensão alta. Ok. Então, é um campo muito delicado. No passado, da adolescência para a juventude, eu já fui gordinho. Ok. Então, eu conheço as dores do gordinho. Já senti na pele. Não é algo que alguém vai me contar. Então, eu entendo perfeitamente como é que esta metamorfose acontece até o momento em que tu tens... Como se fosse a tua liberdade, seria financeira, mas de corpo. Ok. Por isso é que eu decidi ajudar a maior parte das pessoas que estiverem interessadas em ser ajudadas. Ok. Porque tem que haver essa parte também. Tem que haver essa parte. É fundamental. Não tens como ajudar alguém que não se quer ajudar primeiro. Olha, podes dar todo tipo de conselhos. Pode dar todo tipo de planejamento. Todo tipo de vitaminas. Quando não há interesse genuíno, a pessoa não avança. Não acontece nada. Ok. Como é que tu vês tua carreira hoje como nutricionista? Graças a Deus, estamos em constante crescimento. Já conseguimos abranger os PALOP. Ok. Então, estamos mais virados para o acompanhamento nutricional online. Ok. Temos estado a interagir. Graças a Deus, até hoje, já passa de 4.000 pessoas que já consegui ajudar. Boa. Tenho uma equipe que me dá suporte nesse sentido. E nós temos boas perspectivas para 2025 e para os anos que vêm a seguir. Sim. Ok. Boa. E sei também que recentemente abriste uma loja de suplementação. Sim. De onde é que partiu essa ideia de teres uma loja de suplementos? Lembras que há pouco comentei da minha curiosidade da suplementação lá atrás? Então, eu consumo suplementos e vitaminas porque fazem bem à nossa saúde, à nossa imunidade. Não é apenas voltado para estética, emagrecimento ou massa muscular. Deixa-me olhar aqui principalmente para o lado de imunidade. Nós temos hoje carências nutricionais muito grandes nos alimentos. Isso. Os alimentos hoje que têm nos supermercados são todos feitos para comércio. Não são feitos com o objetivo de alimentar com saúde o ser humano. Isso. Por isso é que temos frutas, legumes que nascem o ano inteiro, já não há época. Realmente. E por outro lado, temos as carnes que também estão a crescer em fração de segundo. Frango que cresce em uma semana. Então, todos estão a ser altamente hormonizados. Então, automaticamente, se tu tens uma maçã que nasceu fora da época, se tens um tomate que nasceu fora da época, se ele deveria ter 50 ou 100 miligramas, por exemplo, de licopeno, não terá. Terá 3. E se tu colocas numa salada com um bom planejamento nutricional, tu achas que aquilo vai te dar o benefício A, B e C? Não vai. Principalmente pelas métricas de peso, idade, altura, condição de vida.
Daí é que é necessário a entrada dos suplementos e vitaminas com as dosagens certas para suprir estas carências. Sim, porque às vezes, se não muitas vezes, até as pessoas têm esse tipo de comentários, mas eu tenho uma alimentação super balanceada, tenho os meus macronutrientes ali super bem contabilizados. Certo. Será que eu ainda tenho carência, preciso mesmo usar suplementos? Exatamente. Essa é uma questão, um comentário que acontece muito. Uhum. O teu belíssimo prato de bife, Yeah. ali os brócolos, tá ali os agriões e tudo direitinho. Yeah. Aqueles legumes não têm a quantidade nutricional que tu precisas. O prato está lindo, está saudável, Yeah. mas não vai alimentar as tuas células, o teu músculo como deve ser. Uhum. Então, como é que vamos suprir isso? Com os suplementos e vitaminas. Yeah. Infelizmente, e isto não vai melhorar agora, isso só Yeah. tende a piorar. Sim. O nosso mercado comercial é negócio, infelizmente. Então nós temos que olhar para o outro lado. Quem tem possibilidade de ter quintas, farmas e faz isso de forma orgânica, consegue ter os animais, aí tudo bem. Você consegue ter uma pequena viragem para este lado. Nos supermercados, nós temos algumas prateleiras também falam de produtos orgânicos. Não sei até que ponto são orgânicos. Olha, até onde eu vi, temos coisas credíveis na praça, né? Só que olha para isto como se fosse um contrassenso. Os produtos orgânicos são mais caros. Isso. Que os outros. Então, nós sempre vamos olhar para o nosso bolso e vamos para o mais acessível. Então, automaticamente, não vou falar o governo, a sociedade não estimula o consumo de coisas saudáveis. Estamos mal. E como é que tu olhas, já que estamos aí a falar de supermercados, vendas e tudo mais, como é que tu olhas essa onda nova dos produtos diets, produtos zeros e por aí fora? Olha, eu vejo da seguinte maneira. São saudáveis ou é só mais uma moda? Saudáveis não são, mas eu vivo à base de uma... Talvez vou te responder com base em algo que eu vivo. Eu vivo à base de uma regra chamada 80-20. Ok. E esta é uma regra que me permite viver sarado o ano inteiro. Ok. 80% da minha semana eu tenho uma alimentação saudável e 20% da semana eu me permito a ter um entretenimento alimentar. Ok. Que são as pizzas e os sorvetes e os fast foods, etc. O entretenimento alimentar está relacionado mais com o campo emocional. Ninguém come chocolate para matar fome. Não vais beber Coca-Cola para matar sede, de verdade. Não. Então, isto é o campo emocional. Estás a assistir um filme, queres comer umas pipocas. É mais prazeroso. Sim. Então, é daqui onde entram as cocas, diets e etc. Tudo bem, Coca zero. Está bem, é zero. Mas tu estás a reduzir o açúcar, mas tem lá outros aditivos que não necessariamente vão te fazer bem. Mas se já tens a maior parte do teu organismo em pleno funcionamento, tens ali as métricas de água, estás a bater diariamente, eu recomendo sempre que seja 4 litros de água por dia, o teu organismo tem facilidade para fazer uma limpeza rápida daquilo que são os teus deslizes. Eu digo sempre que, assim como um motor de carro, precisa sempre estar afinado. Se de repente acontece uma situação e tu precisas pisar a fundo o acelerador para fugir de uma situação de emergência ou para ir socorrer alguém, o carro não está em condições, no meio do caminho, ficas pendurado. Então, para nós também, a vida acontece para todos os dias. Acordamos bem, não sabemos como vamos dormir. De repente, ao longo do dia, acontece um stress inesperado. Tens um disparo de adrenalina no corpo. O coração começa a bombar de uma forma. Se tens as veias e artérias entupidas, pum, trombose. Então, temos que manter a nossa máquina sempre. Boa. Eu me lembro de alguém que dizia: antes de nos preocuparmos com as máquinas dentro do ginásio, temos de nos preocupar com esta nossa máquina. Espetacular. Se ela está em condições ou não. Espetacular. Eu gosto muito de ter coerência ética. Aquilo que nós falamos tem que ser aquilo que nós fazemos. Eu ensino muito isso nos vídeos, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas, palestras, eventos.
De nada adianta eu ensinar algo que eu não faço. Tenho filho. O meu filho não vai seguir aquilo que eu falo. Ele vai seguir aquilo que eu faço. Ele vê o pai sentado no sofá a fumar. Como é que eu vou dizer ao meu filho, não fuma? Não, filho, estão aqui artigos que comprovam. Não serve. Não funciona isso. Eu vou treinar, o meu filho vê. Ele pede para ir treinar comigo. Não precisa eu abrir a boca e dizer vamos treinar. E ele já vai crescendo com isto a ser instalado no corpo dele. Amanhã é menos provável que ele entre no caminho da obesidade. É menos provável que ele vá se desviar para grupos de pessoas em que tem envolvimento com drogas e coisas negativas, porque no desporto, e tu sabes perfeitamente que nós criamos comunidades, e essas comunidades ajudam a impulsionar o nosso crescimento físico e mental. Eu até diria mais mental. Então, se uma criança, um adolescente cresce e não consegue canalizar aquela energia para o sítio certo, o que acontece? Ele vai implodir. Real talk. Real talk. Gostei dessa explanação. Falaste sobre uma coisa importante ou interessante, tem mesmo que a ver com obesidade. E nos dias de hoje nós temos visto muitas mais crianças a apresentarem quadros de obesidade. Nós temos, se calhar, até pais ou irmãos desse tipo de crianças. Como é que elas devem se comportar em relação a essas crianças obesas? Eu, como pai, o que eu posso fazer para melhorar esse quadro de obesidade do meu filho? Ponto número 1, como eu disse, ser exemplo. Ponto número 2, nós temos que ter cuidado com o ambiente. O ambiente tem um poder extraordinário. Existe aquela famosa teoria do balde do caranguejo, que tu não precisas segurar ou proteger caranguejos numa bacia, porque o que está em baixo sempre vai puxar a perna do outro para não subir. Então, se tu estás num ambiente de pessoas gordas ou com hábitos que levam à obesidade, por mais que tu queiras iniciar uma dieta, um planejamento nutricional, por mais que queiras ter uma alimentação regrada, as pessoas ao teu redor vão agir como os caranguejos. Vão te puxar para aquilo que é, entre aspas, o ambiente normal deles, o normal. Então temos que corrigir o ambiente. E quando eu falava há pouco tempo sobre canalizar energias para a criação de comunidades específicas do jovem, ambiente. No dia que eu estou sem feeling para treinar, é a minha malta do treino que manda mensagem, vamos. Se estou para baixo, ou no dia que eu estou muito up e o meu amigo está para baixo, eu é que digo, não, vamos. Porque poucas pessoas conseguem ter o mindset de um atleta. Um atleta, eu digo que nós atletas somos tipo Superman, Batman, já somos fora da caixa. Porque o atleta, ele vai treinar triste, ele vai treinar estressado, ele vai treinar feliz. Atleta é máquina. Então, para mim, exercício físico já é uma terapia. Então, a melhor maneira de nós conseguirmos salvaguardar as nossas crianças deste tipo de situações, controlar o ambiente e controlar o exemplo. Porque tem daquelas situações que eu pessoalmente já atendi. É complicado porque ela é uma criança, às vezes quer uma batata frita, quer não sei o que, um chocolate. E pronto, nós até podemos ter hábitos alimentares saudáveis dentro de casa. Mas as crianças são sempre crianças. Sim. E vamos sempre dando isto, mais aquilo. Não. Então eu iria perguntar assim, quais são as estratégias específicas que nós podemos colocar para fazer isso funcionar? Vamos dar o exemplo. Vou beber água em vez de, por exemplo, de uma Coca-Cola por aí em frente ao meu filho. Ao invés de fazermos essas coisas todas, fast food todos os dias, vamos colocar alimentos mais saudáveis. Ok. As crianças sempre criança, quer saber dessas coisas. Existe, como é que se diz? Algum macete para essa expressão?
para culminar isso, ao longo desses teus anos de experiência, já tiveste alguma situação idêntica e tu desenhaste alguma estratégia para conseguir alcançar um certo resultado já tive, sim, positivo? com o meu próprio filho. Ok, já tive, sim. Boa. E o melhor que eu posso te dizer é, e para todos, Sim. isto é para todos, treinamento. Okay. Treinamento mental. Uhum. Tu podes até impedir o teu filho de tomar refresco 1 dia, 2 anos, 3 anos. Quando ele estiver lá, na festa, em casa dos amigos, tu não has de estar lá. Então, se ele não tiver a mente treinada, não haverá sucesso. Boa. Então, neste exato momento, eu estou focado em colocar bases essenciais de treinamento na mente dele. Uhum. Agora, estou a ensinar ele a beber água. Ele tem que criar o hábito. Todos os hábitos nós temos, escovar os dentes, tudo aprendemos desde criança. Gostando ou não gostando, vamos lá escovar os dentes. Então, ele está a aprender que beber água faz parte do estilo de vida dele. Beber água é tão importante quanto, até mais, do que escovar os dentes todos os dias. Então, eu vou colocando semestralmente um novo ensinamento e criando este hábito para ele. Isso. De modo que quando ele chegar à adolescência ou juventude, ele está lá onde estiver, seja comigo, numa outra cidade, ele já tem as bases. E quando o hábito está instalado com muita força, é muito difícil tu removeres. Podes ter os teus deslizes, os teus refrescos, escorregas alimentares. Olha, nós quando trabalhamos de forma muito afincada, podemos ficar dias com a alimentação toda desregrada. Dormir tarde, acordar cedo, acontece, mas não é de forma permanente. É como se eu tivesse um grito lá no meu cérebro a dizer atenção, estás a desviar muito. Eu não consigo ficar sem fazer exercícios físicos durante muito tempo. Pode chegar um momento de eu apenas sair para caminhar. Algumas pessoas até podem dizer, não, mas é preciso ter dinheiro para ginásio. Não. O chão está aí, é grátis. O chão é grátis. É só sair e caminhar, mais nada. Então, se tu fazes 30 minutos de caminhada 3 ou 4 vezes por semana, é muito melhor do que fazer nada. É muito melhor. Tu disseste que já foste uma pessoa gorda. Já. Quando é que tu te cansaste de ser uma pessoa gorda e disseste, não, a partir de agora eu vou construir músculos de verdade e vou me tornar um atleta? Nós sempre, para os saltos na nossa vida, sempre Deus coloca mentores no nosso caminho. Sempre. Abençoados são os que têm mentores, né? Sim. Só que às vezes nós estamos muito distraídos e não prestamos atenção. Então, graças a Deus, eu tive um amigo que me despertou. E ele foi muito persistente. Então, nessa persistência dele, um belo dia eu disse, eu já estou cansado disso. Eu vou começar. Naquele momento, não tem aquela frase do Mandela que diz it always seems impossible until it's done. Naquele momento parece tipo, será que um dia hei de ficar sarado? Apenas começa. Nós lançamos uma campanha no mês passado, apenas começa. Não espero o ideal, não espero o perfeito, não tenho sapatilhas, não tenho isso. Apenas começa. Dá o primeiro passo. E tudo o resto vai se linkar. Eu até digo mais, eu costumo... Este é como se fosse um dos meus lemas de vida. Coloca o pé na frente e Deus vai colocar o chão. Isso é forte, né? Gostei. Essa é forte. Super. Então, decidiste colocar o shape e ali seguir foi. como atleta. Ali foi com muita força. Olha, que até a vida de atleta foi bem recente. Estamos a falar de 2017, 2018. Eu já vinha com a vida de fisicultura, de treinamento de musculação, mas nunca... Desde lá os tempos da Josina, quando passavas no ginásio. E está aí, olha, mais um ponto. Foi ali onde encontrei mais um mentor, um coach sul-africano, que disse, olha, eu vou te colocar no palco. Tu tens que seguir as minhas diretrizes. E ali, pronto, aquele calafrio, vou, não vou, mas é um sonho, eu quero. Tá bem, vamos. E ele preparou, fez ali o meu planejamento todo, disse, olha,
com esta percentagem de gordura que tu tens no corpo, tu consegues entrar numa competição daqui a 5 meses, mas tem que ser uma competição leve. Só que no mês seguinte, tinha uma competição nacional. Ok. Aí eu disse a ele, eu quero essa nacional. Ok. Ele disse, mano, é a primeira vez que estás a competir na tua vida. Vai para o pequeno, depois vai para o grande. Só que eu gosto muito de ir para o grande. Eu disse, vamos combinar o seguinte, se eu estiver pronto 1 mês antes do evento, tu me autorizas a ir para o grande? Ele disse, ok. Tipo, falou assim. Ok. Sabes, foi a primeira vez na vida que eu fiquei 5 meses a fazer uma dieta rígida, sem errar um dia, um treino, um cardio, uma suplementação. Foi tudo ou tudo. E graças a Deus foi estilo all day. Passei o teste dele. Boa. Disse, ok, vai com força. E daí, pronto, fiz este evento, depois fiz um outro e acabei parando apenas por prioridade. Desculpa, o nacional era nacional na África do Sul? Na África do Sul. Okay. Na África do Sul. Okay. Fiz nacional na África do Sul, Pretória. Ok. Depois, 45 dias depois, ali fui qualificado para o Mr. Universo e fui para Singapura para disputar o Mr. Universo e graças a Deus também ganhei lá, conquistei o pódio. E de lá, eles ainda queriam que eu continuasse, só que as verbas eram maiores para os outros eventos nos Estados Unidos e na altura eu não estava preparado para isso. Então decidi pausar as competições, focar mais para o campo de nutrição, ajudar as outras pessoas e dar seguimento aos meus negócios. E hoje tens acumulados mais de 4.000 pessoas. Sim, graças a Deus. De assessoria. Sim. Hoje, a tua equipe conta com quantas pessoas? Somos 12 pessoas. 12? Sim. 12. É uma equipe grande, não? Sim, tenho algumas nutricionistas, enfermeiras, o pessoal que está ligado à área de medicina. Sim. Porque é assim, nós temos o atendimento que é feito online, depois temos o follow-up que tem que acontecer. Existem clientes que entram em pacotes diferenciados, pacotes em grupo, pacotes personalizados. Tem esta componente da loja de suplementos que há pouco tempo comentaste. Quando eu criei a loja, foi justamente para eu ter na loja suplementos que eu consumo. Porque lá na praça não tinha suplementos que eu consumo. Eu não gosto de orientar as pessoas marcas estranhas. Tudo que está na minha loja é o que eu consumo. Desculpa, tem Volvo lá? Essas são nossas marcas básicas. That's good. Não pode falhar. São da casa. E olha, neste processo eu já fui à África do Sul para poder conhecer. Para poder conhecer os locais, as fábricas, como é que eles fazem os procedimentos. Eu investigo isso, porque eu não coloco qualquer coisa para ingerir. E nisto eu fui descobrir, por exemplo, a respeito do ômega 3, é uma coisa muito interessante. As pessoas fazem muita ingestão de ômega 3 por causa do assunto do cérebro, memória, e principalmente as mulheres gestantes que acabam desenvolvendo a depressão pós-parto. Elas não entendem por que aquilo acontece. Porque durante o processo de gestação, a formação da criança, tu sabes que é algo belíssimo que Deus fez. A criança vai se formando usando todos os nutrientes do corpo da mãe. E quando a mãe tem déficit, carência de ômega 3, ele vai no cérebro da mãe e tira para alimentar a criança. Por isso é que abre espaço para a depressão pós-parto. E ali onde entra o ômega 3 e tem que ser rico em DHA. Então eu estava a investigar como eu posso ajudar mais as minhas clientes gestantes. E neste processo de investigação do ômega 3 descobri que existem muitas cápsulas de ômega 3 na praça falsas. E tem aquele teste básico que tu pegas na cápsula e colocas no congelador, que se ele fica congelado, dentro de 12 horas é uma cápsula falsa, tem óleos trans. Então fui ali mergulhando até chegar à fonte certa do ômega 3. Que o ômega 3 tem que ser extraído nos peixes, salmão, sardinha, do mar da Europa do Norte. E não nessas piscinas, piscicultura que estão a ser feitas aqui, porque tudo vem com nutrição, valor de nutrientes muito baixo.
Então, tudo subdosado. Existem algumas fábricas que estão a extrair dessas piscinas. É ômega 3? É. O que está ali escrito é verdadeiro? É. Mas não é na dosagem que nós precisamos comparativamente ao nosso peso, altura e principalmente na mulher gestante, que é um dos estados mais delicados que a mulher atravessa. E hoje tu tens atendido muitas mulheres em gestação? Sim. Não é o meu foco, mas tenho sim, assim como a área de infantil, crianças, não é o meu foco principal, mas dou assistência. O meu foco principal está para adultos, na camada dos 25 aos 60, mais voltado para emagrecimento e um bocadinho menos para o ganho de massa muscular. Já auxiliei muitas pessoas no processo de ganho de massa muscular, mas o foco mesmo é emagrecimento. Por ser uma coisa que tu viveste contigo mesmo, vamos lá dizer, as experiências todas com o teu próprio corpo. Tive as experiências na pele e infelizmente a maior parte da nossa sociedade está refém deste novo mal. A doença da obesidade. Que muitos têm estado a ignorar, mas infelizmente só neste ano de 2005, olha, já tive reporte de mais de 25 pessoas que faleceram por doenças relacionadas à obesidade. Existem aquelas doenças que nós consideramos, existem aquelas mortes que eu digo que são mortes inesperadas. Acidente, atropelamento, coisas. Sim. Bom, agora, mortes evitáveis ou retardáveis não é admissível. Não é admissível tu morreres com tensão alta, com diabetes, coisas que podem ser evitáveis ou retardáveis. Nós temos o gene familiar, está bem, podemos ter. Bisavó, avó, tem ali o gene que ativa predisposição para diabetes, tudo bem. Mas se tu tiveres um lifestyle saudável, aquele gene não é ativado. Porque as pessoas justificam-se muito nisso. Porque os meus pais são diabéticos, então eu também. Mas depois tu questionas a pessoa, o que é que tu tens feito para evitar ou minimizar essa tua predisposição para essa doença em particular? E muitas das vezes as pessoas não estão a fazer nada. Muitas das vezes as pessoas não fazem nada. E às vezes as pessoas até acham que é hereditário, mas não é hereditário. O que é hereditário são os hábitos alimentares que estão na cozinha da avó. Chegas a casa, a mesma comida, com os mesmos temperos, com os mesmos óleos, que ensina para a mãe, que a mãe ensina para a filha. E assim. Sempre e a doença que a avó apanhou, a mãe vai apanhar, a filha vai apanhar e continua de geração em geração. E as pessoas vão pensando que é uma doença hereditária. Não é a doença, é hábito hereditário. Gostei dessa. Como é que tu avalias? Tu és daqui de Maputo? Sim. Não tinhas dito aqui, mas falaste em off. Nasci de Maputo e agora na Beira. Quanto tempo é que estás na Beira? Estou na Beira há 10 anos. 10 anos, sim. Ok. Então conheces perfeitamente Beira, conheces perfeitamente Maputo. Sim. Como é que tu avalias a dieta alimentar destes dois pontos do nosso país? Aqui na Zona Sul e na Beira. Noto que quanto mais desenvolvimento tem a cidade, menos qualidade nutricional tem. A correria que temos em Maputo é relativamente menor na Beira e vai reduzindo à medida que a cidade também reduz de escalão, vamos assim dizer. Desde Maputo, Beira, Niassa. Joanesburgo, vamos pôr mais para frente. Começam a surgir mais cadeias de fast food. Tu tens horários mais curtos para intervalo. Não vais para casa, paras numa esquina, comeste um hambúrguer e o dia continua. Sais de casa, a maior parte das vezes, sem pequeno almoço. Pode parar num sítio, toma um cafezinho, pum, continua a correr. A pessoa evita beber água para não ter que estar a ir à casa de banho constantemente. Porque tem que clássico. Principalmente as mulheres. Sim. Só que a pessoa esquece-se que tudo bem, estamos a trabalhar para ter dinheiro. É bom? É, muito. Queremos curtir, queremos usufruir, certo, é necessário, é muito bom. Mas vais acumular milhões, depois como é que vais curtir esses milhões? Infelizmente já tive situações de clientes que dizem, olha, vê lá isto. Eu estava em Dubai, eu estava em Singapura,
Para a próxima semana eu vou viajar para a China. Ok. Isso na frente das pessoas. Mas depois em off, ele disse, sabes, eu estava em Dubai, estava a fazer aí uma limpeza nos meus rins. Depois o doutor disse que o especialista dessa outra área X está em Singapura. E depois vou linkar para ir para outro país. Então, quem está por fora acha que ele está lá. Vidas largas. Mas aqui dentro, o que está a acontecer é que os milhões que ele acumulou estão a ser colocados nas clínicas. Isso não é qualidade de vida. Temos que enriquecer, sim, com qualidade de vida. Claro que é possível. Hoje mesmo eu vi uma frase que dizia que mais do que durar é necessário viver. E viver tem muito que ver com qualidade de vida. Sim, qualidade de vida. E vou linkar isto já com a importância do sono. Ainda há pouco eu disse, estava numa palestra a conversar com algumas pessoas e um dos temas que muito se abordou foi o sono. Hoje em dia nós temos tratado o sono quase que de forma desprezível. Sim. Hoje em dia o homem que acorda, que dorme muito, é tido como fraco. Só que lá à frente vem a fatura. Por isso é que tem homens hoje em dia que não passam dos 60. Se estão com 60, estão com N problemas no corpo. E dentre eles problemas sexuais, que é um dos gigantescos na sociedade. Então, o sono deve ser olhado como uma prioridade. Sono de qualidade, não é só ficar deitado na cama 8 horas. E tem pessoas que, infelizmente, não têm sono de qualidade por N motivos. Um deles passam a vida acordado durante a noite. E eu deixei algumas recomendações. Tem as recomendações clássicas, todo mundo já ouviu, que é como ficar uma hora antes de dormir, ficar longe das telas, televisores, etc. Tens a segunda clássica, que é 6 horas antes de dormir, evitar cafeínas ou qualquer tipo de chás que tenham produtos que possam nos deixar de forma hormonizada ou alterada, como gengibre, para pessoas mais sensíveis, né? É um exemplo. Depois, vamos mais para frente, que é, a partir do momento que tu dormes depois da meia-noite, sabemos perfeitamente que temos o hormônio da melatonina. Sou eu esse. Melatonina depois da meia-noite, esquece. Então, não tem como ter sono de qualidade sem melatonina. Então, daí, vais dormir depois da meia-noite, tens que suplementar a melatonina. Senão, não vais conseguir. Acordas de manhã cansado, produtividade lá embaixo, começa com irritabilidade. Olha, já ages reduzindo 14% na tua produção de testosterona. Então, é um rol de coisas negativas que acontece apenas por uma noite mal dormida. Eu comentei a respeito disso, do meu hábito de dormir sempre depois da meia-noite. E falava mesmo sobre a melatonina. E alguém me perguntou, mas coach, a melatonina sabe que são 0 horas. Eu não posso ouvir. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Nós, naturalmente, temos um ciclo circadiano. Sim. Então, a hora que geralmente tu apanhas o sono, as tuas funções vitais começam a ficar mais calmas. É algo que Deus fez especial para nós. À medida que a luz do sol vai reduzindo, tem coisas na natureza que vão mudando. Sim. O som, o barulho, vai se criando um ambiente propício para o ser humano acalmar e adormecer. É algo que Deus fez. Sim. Não é? Então, a melatonina, sim, ela começa no processo de liberalização a partir das 21h20, 21h, 22h. É no ciclo 18h, meia-noite. Depois de meia-noite, o corpo já lê de outra forma. Os níveis de cortisol começam a subir. Então, isto começa a atrapalhar tudo. Começas a fazer suplementação, vai regular, vai. Durante um período. Não é para sempre. Não é para a vida toda. É importante nós termos hábitos. Nós, empresários, empreendedores, temos este hábito de dormir-tarde. Queremos trabalhar, queremos produzir, mas se tu fizeres uma análise real de produtividade, se tu dormes às 21 ou 22 horas e acordas às 5 da manhã, o teu dia até às 18 consegue ser mais produtivo do que o dia anterior que foste até meia-noite, 1 da manhã. Mas aí tem que ter métricas sérias de controle. Sim. E aí não há espaço para exceções. Por exemplo, nós temos aquele tipo de pessoas que dizem ser
hiperativas durante a noite? A hiperatividade... Independentemente do... Depois vamos falar um bocadinho sobre isso também. Sobre o comportamento e os hábitos alimentares. Mas independentemente do hábito alimentar dessa pessoa, essas pessoas são hiperativas durante a noite. Eu estou a perguntar isso porque sou uma dessas pessoas. Não que eu não tenha disposição durante o dia. Até tenho disposição durante o dia. Mas durante a noite eu sou muito mais ativo. Existem pequenos desajustes neurais. Acontece em algumas pessoas. Yeah. Não é frequente. Por isso, para estes casos, há necessidade de entrar ali uma medicação específica para regular. Já não é o caso de suplementação. Mas, muitas das vezes, eu não consideraria hiperatividade. Talvez hábitos e costumes que estão instalados durante anos. Porque eu sou assim, dizem relatos desde bebê. Então, são casos diferentes. Desde bebê e na altura... porque bebê? Os bebês são assim, durante a noite, não sei o quê. Mas depois veio a minha fase da infância. Sim. E na infância também era assim. Era uma luta para eu dormir. E às vezes até eu me lembro que era colocado no quarto, luz apagada. E mesmo assim ficava até as tantas depois que apanhava o sono. Na minha adolescência, mesma coisa. E até hoje. Já tentaste fazer este ajuste, digo, 6 horas antes da hora normal de dormir, considerando que não é a tua hora normal de dormir, começar com estes procedimentos de forçar o teu corpo a acalmar? Já tentaste alguma vez? Não, porque paralelo a isso, grande parte das minhas atividades ao longo desse tempo todo passaram a vir. Foste desenvolvendo é mais para metade do dia à frente. Não, compreendo perfeitamente. Compreendo. Mas agora eu tenho uma dúvida. Até que ponto isso pode impactar negativamente a longo prazo? Vamos lá, hoje eu estou com 30 e poucos anos. Vai impactar primeiro porque vais envelhecer mais rápido, não é? Ok. Segundo, a tua capacidade de exercer atividades, a tua dinâmica vai começar a reduzir mais cedo do que deveria. Em Singapura eu tive a oportunidade de estar no palco e ver masters de 70, 75, 80 anos a competir. Tirei fotos com eles, inspiraram-me, mostraram-me que realmente é possível envelhecer sem ficar velho. Chegar jovem à velhice. Qualidade de vida. Eu já via isso quando eu ia para Joanesburgo, aqui na época. Fazer algumas comprinhas, Nelson Brito, etc. E eu vi ali, de repente chegou um carro, saíam 4 senhorinhas, dos seus 70, 75, 80. Bem. Sem bengala, sem nada, sem auxílio. E todas só entram no cafezinho a tomar café, bolinhos. Eu ficava curioso. Como é possível? Onde é que estão nossas avós com essa idade neste momento? Então ali minha cabeça já ficava com um monte de interrogações. É possível? É. Mas temos que investir de forma muito metódica. Todo santo dia. É possível construir o hábito? É. No teu caso, como já vem desde a infância... Já estou numa consulta pessoal aqui. Desde a infância. Pode ser um bocadinho mais trabalhoso. Mas se for teu interesse mudar o estilo de vida, é possível. Mas se para ti está bom, está ajustado, tens o desenvolvimento que tu pretendes, mesmo a nível do teu corpo, saúde, bem-estar mental, se notas que essas 3 coisas estão alinhadas, então não vejo motivos forçados para fazer essa mudança agora. Ok. Então é importante ter atenção à questão da saúde mental. Sim. É fundamental. Saúde mental. E falando sobre saúde mental, até que ponto certos alimentos podem influenciar negativamente na nossa saúde mental? Será que pessoas agressivas, por exemplo, ele é agressivo, pode ter alguma coisa a ver com o tipo de alimento que ele... A agressividade, eu sei que muitas das vezes está linkada com os níveis hormonais de testosterona. Tem pessoas que naturalmente, mesmo sem ter que acrescentar, já têm níveis naturais muito elevados. Mas eu digo o seguinte, a agressividade é necessária, é boa, mas quando é bem canalizada.
É necessária agressividade, sim, quando há um perigo para a tua família, um perigo para a tua vida. Mas não é necessária agressividade para resolver certas questões do dia a dia. Tu vês pessoas que param no trânsito porque uma pessoa cortou ali o carro, fez uma pisca aqui ou acolá e já está a explodir. Não, aquilo não é agressividade, aquilo é descontrole. Nós temos que ter controle. Ali eu faço esta fusão do campo espiritual e do campo físico. Eu sou cristão. Em tudo que eu faço, eu coloco sempre Deus na frente. E Ele tem me dado este suporte, esta orientação, essa base essencial para o campo espiritual que linka diretamente com o meu bem-estar físico. Existem questões que eu prefiro entregar nas mãos dele e ele sabe perfeitamente como resolver quando eu não sei como agir. Então, de uma ou de outra maneira, possivelmente quem esteja aqui a acompanhar a nossa conversa não seja cristão, mas está voltado de alguma forma para uma crença divina. Então, que seja meditação, aquilo que te faz bem, fica focado, entrega-te e tenta fazer sempre esta fusão. Corpo, alma, espírito. Boa. Porque normalmente não. Depois de tudo isto que nós falamos aqui, está mais do que claro do que a alimentação vai se influenciar com nossas atitudes, vai se influenciar com a nossa saúde mental e por aí vai. Sim. Então, pode-se afirmar que quem tem a alimentação desregularizada pode ter o seu emocional também desregularizado. Automaticamente. E dou como exemplo disto as mulheres durante o período menstrual. Muitas delas entram em momentos de irritabilidade altas, justamente porque ela não aprendeu como lidar com aquela situação olhando para o lado nutricional e suplementar. Já consegui dar assistência a muitas mulheres que sofriam, por exemplo, com cólicas, tinham fluxos menstruais muito fortes, apenas com ingestão adequada de suplementação, principalmente o magnésio. É possível isso? É possível, sim. Boa. Mulheres, procurem aqui o Nélio Riemann, né? Temos várias coisas, problemas. Então, procurem. É um desafio muito grande na nossa sociedade. Boa. Já que estamos a falar de clientes, qual foi o teu cliente ou a tua cliente mais difícil de lidar? Interessante. Eu tenho um grupo de clientes, o meu staff, de certeza, cada assistir essa entrevista, sabe, e onde se rir. Eu chamo clientes mimosos. Quem são os clientes mimosos? Clientes mimosos são aqueles clientes que, quando começam o programa, já começam com 2.300 reclamações e questionamentos. E será que pode substituir? Mal começou, já quer substituir. Esses clientes mimosos precisam ter um acompanhamento muito diferenciado. Em parte, eu percebo. Basta chegar neste tipo de cliente. Eu sei que ele está com estado emocional alterado. Por isso é que recentemente nós adicionamos na nossa equipe o trabalho de acompanhamento psicológico. Nós temos uma médica, psicóloga, que dá assessoria a todos os nossos clientes que estão nos pacotes VIP, que é justamente para ajudar a resolver ou minimizar o problema da ansiedade, que é gigantesco, a motivação, e temos os gatilhos emocionais. Geralmente a pessoa contacta-me para um programa de emagrecimento, como eu disse, não porque a pessoa está realmente interessada em emagrecer, mas porque naquele dia, naquela hora, houve um gatilho. Esse gatilho é: a senhora está a descer as escadas e cruzou com a vizinha que está com um corpo bonito. Ela viu, a vizinha comentou: amiga, ainda estás assim? E quando ela chega no carro, pega no telefone, Nélio, eu quero entrar no programa. Mas ela já vinha recebendo minha publicidade há meses. Outro caso, teve discussão em casa, marido, mulher, estás gorda, prontos, passam umas horas, ou ele ou ela estão a contactar. Então, são gatilhos emocionais.
E isto vê-se claramente porque a pessoa faz a inscrição do programa, recebe o planejamento, segue uma semana, parou. Yeah. Segue 2 semanas, parou. Então, a nossa médica vai resgatar isto. Porque às vezes a pessoa usa o combustível errado para iniciar o programa. Então, nós ensinamos que, olha, tens que usar o combustível certo. Nós tivemos muitas situações de pessoas que faziam adesão ao programa porque estavam com o combustível errado. Ódio. Sim, ódio. Ódio de quê? Foi traída. Esse é um clássico. Quer se vingar com o corpo. Quer ser a ex-bonita. É isso. O rapaz também foi traído ou passou por um bullying pesado e ele quer humilhar os outros com um corpo megatônico. Ok, aquele ódio vai te colocar com aquele corpo. Vai. Mas não vais ficar com aquele corpo. Vais ficar com aquele corpo até, entre aspas, fazeres o teu show-off de uma semana, um mês e depois gradualmente voltas ao estágio inicial ou pior. Sim. Isto eu vou fazer aqui um paralelo com as cirurgias que estão a acontecer hoje em dia. Muito frequentes do abdômen. Muitas moças que nem estão nos 150 quilos, nem estão em estado caótico, estão a fazer esse tipo de cirurgias. Okay? Essas cirurgias são boas para pessoas que realmente estão num estado caótico de saúde. Que precisam. Quando tu olhas para uma pessoa, olha, está com 90, está com 80 e poucos. Aquela pessoa em 90 dias consegue ter uma transformação boa do corpo, sem passar por dietas restritivas. E a pessoa submete-se a esse tipo de situações. Tudo bem. Dormes gorda, acordas sarada. Correto. Mas a tua mentalidade continua de gordo. Então, estatisticamente está comprovado que dentro de 2 anos, 90% das pessoas que fazem essa cirurgia voltam ao corpo inicial ou pior. Porque a mente de gordo continua lá no corpo sarado. Às vezes até menos tempo. E aquilo é um sofrimento. Depois queres fazer outra, depois outra. Agora, recentemente, eu assisti alguém com esse mesmo problema. Teve uma cirurgia, passou 1 ano, está no ginásio há 2 semanas e já quer fazer outra cirurgia. É triste. É triste. Está claro que ali está instalado uma ansiedade. Sim. Está claro que essa pessoa está a atravessar algum ambiente ali que está a ativar os gatilhos emocionais dela constantes. Talvez está a fazer comparação com alguém, uma amiga, alguma prima, alguma tia. Então, é triste quando nós e com essa avalanche das redes sociais também, há muita pressão. A exposição muito grande. Muito grande. Muito grande. Fulana de X apareceu ali depois do BBL, o famoso BBL. Então, quando pensa, poxa, Raymond vai mandar fazer dieta, tenho que começar a pesar os meus alimentos. É um processo. Mais vale pagar e fazer. Mas as pessoas esquecem mesmo que tem essa parte mental. Muito grande. Porque muitas pessoas não sabem se alimentar. Muitas pessoas não sabem se alimentar. Muitas pessoas não sabem se alimentar. Por isso é que eu tento ensinar praticamente do zero. Por isso é que a regra 80-20 que eu tenho estado a usar é uma regra que ajusta-se à realidade de muitas pessoas. Durante os teus dias de expediente, segunda a sexta-feira, tu tens menos chances de pensar em besteirinhas alimentares. Estás muito ocupado, estás a correr com trabalho, família, aqui, assuntos acolá. Final de semana, ficas mais propenso. Passeios familiares, pequenos eventos, etc. Não será aquele sábado e aquele domingo que vão te colocar obeso. Não é aquele sábado e domingo. E depois, a vontade que tu tens de doces. Eu lembro-me que na época de preparação para a competição, existia o dia do lixo. Sim, o famoso dia do lixo. O famoso dia do lixo. Depois que eu parei de competir, continuei. Só que eu notei que no dia do lixo, a quantidade de lixo que eu colocava era muito grande. Porque na minha cabeça basta dar meia-noite, acabou. Eu vou ter que esperar até a próxima semana para entrar no dia do lixo. Então, eu vou comer 5, 6 chocolates, não sei quantos sorvetes.
Então eu mudei. Eu comecei a ajustar da seguinte maneira. No dia e na hora que me apetecer, eu vou comer aquilo que eu quiser. Yeah. Se ao sair daqui, apetece-me um chocolate, eu paro na bomba, compro chocolate. O que acontecia imediatamente? Eu podia ficar 1 ou 2 semanas sem comer chocolate. Porque já não estou a lutar com o meu cérebro, já não estou a lutar com timings, tem que ser agora. Yeah. Passado 3, 4, 5, 6 dias, apetecia-me uma pizza, eu comia. Depois podia ficar 1 mês sem comer pizza. Mas isso não diria que, se calhar de uma forma meio que indireta, que a ver com a disciplina? Porque eu não sei, mas eu não consigo ver grande parte das pessoas a conseguirem fazer isso. É daí onde entram os suplementos para ajudar-nos. Olha, tem as sementes de chia, linhaça, psyllium, que hoje têm feito um belíssimo trabalho no campo de saciedade, quebra de moléculas de gordura. É um dos itens que tem sido muito usado pelos nutricionistas a nível do mundo para as pessoas que têm compulsão alimentar. Sabes que não tens controle do teu prato de almoço. Tudo bem. Faz a ingestão das sementes meia hora antes. Elas criam aquele ambiente meio pastoso no estômago, dá-te a sensação de saciedade. Vais comer menos o frango, vais comer menos o arroz, menos o caril. Isto gradualmente vai te ajudar, vai te moldar a dar uma certa reeducação alimentar. Então temos que implementar essa estratégia. Só que essas estratégias só tens com nutricionistas ou com pessoas da capacitadas área, para isso. Alguém que já está na área, te conhece e pode te orientar de forma personalizada. Atenção, não recomendo que as pessoas imitem os planejamentos das amigas. Já tivemos situações no passado. Um escritório, 3, 4 amigas, uma paga para as 3 fazerem. Passa uma semana, dá colateral. Aquela pessoa X começa a passar mal, a tensão começa a subir. Mas como? O que é que está acontecendo? Ela sozinha vem de desculpa. Eu estava a imitar o plano da minha amiga, mas como o teu estado de saúde, como é que está? Assim, tu não devias estar a fazer isso. Isso acontece como acontece. Olha, o estado de ansiedade já fez com que algumas clientes minhas dobrassem a porção de fat burners. E a pessoa fez 1 dia, 2 dias, 3 dias, não me dizia nada. No 4º dia começa a passar mal. A pessoa só contacta o nutricionista quando começa a passar mal. E eu já desenvolvi estratégia suficiente pelo amadurecimento de 4.000 pessoas, graças a Deus, eu já sei. Alguma coisa está estranha. Vamos conversar. Não entre em pânico. Começa-me a descrever o teu dia. Desde que acordaste, o que comeste? Que horas foste treinar? Fui treinar de manhã. Tudo bem, antes do treino. Tomei o pré-workout. Tudo bem. Continua. Fui trabalhar, voltei, depois fui treinar. Primeiro indicador. O nosso planejamento era treinar 1 vez por dia. Tá bem, foste treinar. Antes de treinar, o que é que tomaste? Voltei a tomar o pré-workout. Como? Está a fazer isso há quantos dias? Há 3 dias. Tá aí. Olha, faz isto, vai baixar a cafeína no sangue, não volta a repetir. Por favor, este estado de ansiedade vai te levar a uma situação negativa. Grande aprendizado. Né? Agora sobre temos muitos PTs nas redes sociais. Temos muitos nutricionistas nas redes sociais, mas temos pessoas que não são nem formadas, nem capacitadas, mas que estão a influenciar hábitos alimentares. Os famosos influenciadores ou influencers que nós vemos. Porque hoje em dia, eu costumo dizer que o fitness está na moda. E porque o fitness está na moda, todo mundo quer tirar vantagem do fitness. Então, eu, cantor, ou eu, apresentador, estava fora de forma, consegui colocar ali o shape com a ajuda do Nélio. E dali para frente, arquivei o Nélio, pessoal, venham ter comigo. Eu tenho a fórmula de emagrecimento. E começo a fazer copy-paste daquilo que o Nélio passou para mim. Hoje temos muitas pessoas assim. Eu recomendo o seguinte. Primeiro, vocês têm que fazer uma análise profunda. Com quem vocês estão a lidar? Eu acho que os resultados
falam por si. Já tive situações de pessoas que entram em contato comigo e dizem, tudo bem, mas como é que eu vou confiar? Como é que eu vou confiar? Já passei por tantas burlas online. Então, nesses casos, primeiro eu convido a pessoa a ver o rol de testemunhos que nós temos. São pessoas do nosso dia a dia, vizinhos, alguns famosos, pessoas que estão ali perto dela. Sim. Muito bem. Continua com as dúvidas, vai interagir com essas pessoas. Procura saber como é que foi o trabalho do Nelly com elas. A seguir, continua com as dúvidas. Já tive situações em que eu fiz planejamento grátis. Eu disse, eu vou te dar planejamento grátis. Nos primeiros 7 dias, para veres como é que é. Depois disso, tu vais decidir se vais aderir ou não. E pronto, temos feito isto com muita frequência. Mas, infelizmente, existem sim muitos influencers que não têm conhecimento profundo. Pode até ter um conhecimento superficial. Então, neste exemplo que eu dei, da moça que duplicou o Fat Bunny, este influencer não haveria de conseguir ajudar ela. Tivemos situações, por exemplo, provavelmente tu te lembras da febre que houve aqui por causa dos... Como é que se chama? Aqueles escravos da Índia, aquelas... estão a fugir o nome agora. Que vendiam em pequenas doses, cortava-se as sementes e a pessoa tomava 1/8 daquilo, que era para poder acelerar o processo de emagrecimento. Nozes da Índia. Eu não acompanhei isso. Não sei como é que passou desapercebido. Aquilo levou muitas pessoas à sala de reanimação. Poxa. Porque aquilo levava o teu corpo a um nível de desidratação gigantesco. Mas estava a ser vendido à torta e direita. Então, são pessoas que deram... Ok, pessoa X perdeu 1 quilo. Não. Baixou 1 quilo, 2, 3, desidratou. A pessoa pensa que é gordura. Pega aquilo, posta na rede social. E pronto, todo mundo vai comprar. Quando começam a ver os colaterais, a mesma pessoa que te vendeu não tem capacidades para poder te orientar. Nem quer saber. Olha, a situação da ansiedade é gigantesca. Já atendi senhoras pessoalmente. Olha, ok, vamos fazer isso. Ela dizer, olha, antes de eu ir para a consulta, eu queria passar de uma loja para comprar um chá que veio da Nigéria, muito forte para poder emagrecer. Tá bem, espera. Deixa fazer o teu planejamento. Depois, amanhã eu vou te enviar e vamos dar seguimento. Tudo bem, acabou a consulta. Depois de 1 hora de conversa. Dia seguinte, eu estou a enviar o planejamento para ela, ok. Ela diz, olha, mas também queria te dizer que já comprei o chá, comecei a tomar hoje. Desculpa, não fica zangado, mas eu preciso que tu me ajudes. Esse é um clássico também. A pessoa vai para a consulta e já quer os suplementos todos. Se tu não indicas, ela vai comprar. Depois vai te perguntar, comprei isto, onde é que eu enquadro aqui na dieta? Essas situações são muito engraçadas. Então, o profissional real sempre terá conhecimento profundo para te ajudar, seja no emagrecimento, seja no ganho de massa muscular. E quando ele tiver uma lacuna, ele vai te orientar para as pessoas certas, pessoas de confiança, que vão poder suprir aqueles campos. Boa. Vamos lá falar um bocadinho sobre suplementação. De forma geral, qual é que seria um top 3 ou 5 de suplementos que não podem faltar? Para pessoas praticantes de atividade física e para outros, se calhar, não, mas que seria interessante ter lá suplementação. Sabemos que suplementos não são só para quem pratica atividade física. Eu diria número 1, magnésio. Magnésio. Porque o magnésio age em mais de 350 funções metabólicas no nosso corpo. É como se fosse o gestor de uma empresa. Depois do magnésio, eu diria vitamina D3. Que praticamente não se considera vitamina de tão forte que é, como se fosse um hormônio. Ele blinda o nosso corpo contra N doenças. Potencializa a nossa imunidade de uma forma violenta. Tanto é que, na época do Covid, quem tinha os níveis de vitamina D3 estáveis teve menos chances de contrair o Covid. E até hoje continua a agir de forma muito forte. Qual é que seria a dose diária recomendada? Para um adulto, eu recomendo 10.000
IU por dia. Ok. Para um adulto. Alguns até chegam a ingerir 20 mil em função do peso corporal. Ok. Mas o mínimo seria 5 mil. Okay. Mas naturalmente que todas essas métricas têm que ser calculadas de pessoa para pessoa. Pois. Peso, ambiente e objetivos. Yeah. Número 1, magnésio. Número 2, vitamina D3. Número 3, eu diria creatina. Porque a creatina não age apenas no campo de desenvolvimento da massa muscular, mas também age no cérebro. Antigamente nós só procurávamos ômega 3 para o cérebro, mas hoje em dia já está descoberto, já está estudado, comprovado que a creatina age muito nos nossos processos neurais. Yeah. Ajuda muito a combater o Alzheimer. Uma nova e grande descoberta. Sim. Essa. Muito forte. Boa. Então esse seria o top 3. Então esse seria o top 3. Ok. Agora para os praticantes de atividade física e de forma intensa, quais seriam os outros suplementos que seriam adicionados aí? A acrescentar taurina. Taurina vai ajudar o teu performance a crescer porque vai manter o magnésio ativo no teu corpo durante mais tempo. Magnésio vai agir nas tuas veias e artérias. Nós praticamos musculação, temos sempre veias mais abertas. Neste processo de elasticidade das veias e artérias, quem está a agir ali é o magnésio. As câimbras, presões do músculo que acontecem, deficiência de magnésio. Então, o magnésio, muito forte. Então, isto linkado com a taurina, olha, 2 vezes mais. Vou acrescentar mais 2. Estamos a falar de alta performance, né? Eu gosto muito, para os homens, tem aqui o alta performance para a mulher e tem para o homem. Sim. Vamos puxar para o homem. Eu gosto muito de adicionar um Testo Booster. Ok. Tanto virado para maca, para tríbulos. Porque o Testo Booster vai ajudar a aumentar a produção natural da testosterona. A testosterona é a base essencial do homem. É dali onde nós temos a matriz principal da nossa força. Tanto naquilo que falávamos há pouco tempo da agressividade, da violência, tudo isto canalizado da forma correta, como eu disse, dentro dos teus treinamentos, traz muitos benefícios. E existem também algumas testes que já vêm com uma componente que é a substância avenasativa, que ajuda também a acelerar o processo de queima calórica. Então, é muito benéfico. Teste. Terceira. Desculpa, nos Testo Boosters, quais seriam, se calhar, os ingredientes que nós tínhamos que prestar atenção, se não componentes? Eu acho que o Tribulus. É essencial. Tem muitos que desacreditam nos Testo Boosters. O Testo Booster, o Tribulus, nada mais é do que uma planta. Sei. E se nós formos puxar a medicina chinesa, olha, não vamos para a China, Moçambique. Vamos para o mato. Temos aqueles nativos. Estão lá, eles conhecem as plantas que servem para curar dor de cabeça, para ajudar as mulheres gestantes, para fazer o homem aumentar a potência sexual. Tudo são plantas. E a Tribulus também é planta. A diferença é que foi trabalhado para poder entrar numa cápsula que está disponível para nós com a dosagem certa do laboratório. Então, a partir do momento que tu entendes a proveniência, já não vais estranhar. Muitas das vezes, essas reticências ou esta barreira, esta dificuldade que as pessoas têm de aceitar a suplementação é porque não têm conhecimento de onde vem. Boa. Dando continuidade, estavas a falar o terceiro. Sim. O terceiro, alto performance, eu haveria de recomendar o NAC. N-acetileno. Muito bom. Ajuda muito no processo de limpeza do nosso corpo. Uma pessoa de alto rendimento submete o corpo diariamente a níveis de stress muitíssimo elevados. Mais do que uma pessoa normal. Então, o NAC ajuda neste processo de limpeza, detox profundo das nossas células. Boa. E para o nosso gastrointestinal, o que é que seria bom para isso? Ou recomendação? Olha, a base essencial para o gastrointestinal, poderíamos até misturar complexos B, poderíamos falar de probióticos, enzimas digestivas. Houve um tempo que se falava muito de probióticos e hoje nem tanto.
Já foi febre, pelo menos aqui em Maputo já foi febre. Sim. Olha, são bactérias boas. Sim. Nós temos ali a nossa mucosa do estômago. Pelos hábitos e costumes que as pessoas têm, que eu expliquei há pouco tempo, temos tendência a comer alimentos que gradualmente vão danificando as paredes do nosso estômago. Chega um momento em que até os alimentos bons, eu fiz um vídeo a falar, por exemplo, sobre manga verde. Todo mundo gosta de manga verde com sal, mas quem tem as paredes já feridas, quem já está com a gastrite, não pode comer a manga verde com sal da mesma forma como quem está saudável. Então existem certos cuidados. Então é daí onde entra o probiótico, porque eles ajudam a recuperação da membrana, ajudam para as pessoas que têm prisão de ventre. Não é? É um trabalho que não é feito apenas no estômago, mas vai até a área dos intestinos. Sim. É muitíssimo importante. Probióticos, enzima digestiva. Boa. Nélio, vamos lá, em forma de fecho. O tempo correu aqui. Existe alguma coisa que gostavas de falar, partilhar connosco, que se calhar não tocamos aqui, mas que achas importante passar aqui para o nosso podcast? Eu apenas gostaria de deixar um conselho. Força. Existe a teoria do bambu chinês. O bambu chinês é uma planta que tu semeias e vais regando durante 4 anos. E ela não vem à superfície. Eu te pergunto, terias coragem de regar uma planta 4 anos e não ver nada? Só que, surpreendentemente, no 5º ano, ela cresce 12 metros. Então, puxando isto para a nossa vida, nós temos que ser persistentes. Muitas das vezes, as escolhas que nós fazemos de abraçar um lifestyle saudável, os resultados não aparecem assim, da noite para o dia. É necessário persistência. Esta persistência gradualmente vai fazer com que os frutos apareçam lá à frente. Não foca apenas na estética. Foca na qualidade de vida. As pessoas já desistiram do sonho de chegar aos 120 anos. Na palestra que eu estava há pouco tempo, eu perguntava às pessoas: queres morrer com quantos anos? Gostaria de chegar até os 100. Algumas senhoras diziam: não, 80 já é muito. Para que sofrer, não conseguir ver, não conseguir andar? Quer dizer, a nossa sociedade já está tão cheia de pessoas que aos 70, 80 estão a sofrer, que todos os outros dizem: 80? Não. Mas é possível ter qualidade de vida com 80 anos. Há dias atrás, a Miramar, a Record postou vídeo de uma senhora com 100 anos, 101 anos, se não estou em erro, no ginásio, a fazer os seus exercícios ali saudável, a ver bem, caminha direito, faz as suas comprinhas, vai para casa. A senhora parou de conduzir com os 80 anos. Então, é possível. Não desista desse sonho. É possível ter qualidade de vida. Boa. Ficou uma grande deixa. E tem mesmo que a ver com aquilo que eu tinha dito. Temos que não nos preocupar com o durar, mas com o viver. Não é só sobre acumular anos ou desistir desses tantos anos, mas chegar aos tantos com qualidade de vida. Olha, aproveito para agradecer ao vosso trabalho. Tem sido espetacular. Que animal. Parabéns. Desculpa, antes de continuar, como é que estamos a ser vistos lá na Beira? Muitíssimo. Comentas do Air Podcast na Beira. A nível nacional. Vocês estão a brilhar a nível nacional. E há pouco tempo também conversávamos sobre os teus campeonatos. Muito bom. Olha, parabéns. São iniciativas belíssimas. Eu já te disse que do ano passado chamou muita atenção. Continua com muita força. O país precisa. Não só Maputo. O país precisa. Temos uma grande comunidade que precisa ser desenvolvida a nível nacional e vocês estão a fazer um trabalho belíssimo. Vamos continuar. Nélio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Sempre que vires para Maputo, dás um sinal. Estou aqui em Maputo.
vamos agendar mais um IR Podcast, porque eu acredito que tens ainda muitas coisas para nos ensinar, para partilhar aqui conosco. Sucesso também na tua carreira. Obrigado. Em todas as tuas áreas, porque eu sei que tens muitos businesses para resumirmos isso. Então que Deus te abençoe em todas essas áreas. Continue essa pessoa super disponível em ajudar e ensinar, e as portas do IR Podcast estarão sempre abertas para si. Muito obrigado. Desejo mesmo a vocês. Canimambo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um IR Podcast. Se não tinhas colocado aquele like ainda, esta é a altura certa para tu deixares o like. Partilhe este conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. O Nélio deixou ficar aqui grandes ensinamentos, muitas boas coisas, então não fica com essa informação só para ti. Partilha com as outras pessoas que tu gostas, até aquelas que tu não gostas, mas partilha, porque esse conteúdo é muito bom. Nós voltamos para mais um IR Podcast daqui a... Desculpa. Quem partilhar mais, eu gostaria de oferecer 3 suplementos. Ok. Então vocês depois enviam essa informação. Ok. Nós vamos fazer entrega ao domicílio. Tá bem? Boa. Ficou aí, pessoal. 3 suplementos para quem partilhar mais este episódio do IR Podcast. O Nélio depois vai dar seguimento a isso. Canimambo, obrigado pela audiência. Até a próxima. Fiquem bem.